Agora chegamos a uma parte muito importante da nossa aula, que nós vamos falar sobre a filosofia ao longo da história, entender os processos filosóficos, seu desenvolvimento. A filosofia, ela começou na Grécia Antiga, no quinto século. Nós podemos ter aqui nos primeiros filósofos a preocupação de buscar a physis, a arque, o princípio que deu origem a tudo. Qual foi o elemento ou os elementos que deram origem a tudo que existe no universo, buscando, claro, respostas racionais diferente do pensamento mítico. Esses primeiros filósofos, chamados de filósofos pré-socráticos, eles também eram denominados naturalistas, porque a problematização filosófica estava em torno da natureza. Posterior a esses filósofos, surge no quarto século antes de Cristo, o filósofo Sócrates, em Atenas. Sócrates, ele vai buscar, através das suas discussões, entender questões éticas e questões políticas. Ele vai se separar dos pré-socráticos e não vai se interessar pelas questões naturalistas. Posterior a Sócrates, nós temos os outros dois importantes filósofos desse período clássico, que é Platão e Aristóteles. Esses dois filósofos, eles vão unir os problemas tratados por Sócrates, que é a questão da ética e a questão da política, assim como também vai resgatar os problemas trabalhados pelos pré-socráticos. Depois de Aristóteles, dá início ao período helenístico, que foi marcado por um contexto no qual a cultura grega começou a influenciar os outros povos, assim como também os outros povos começaram a influenciar a cultura grega. Aristóteles vai ser um filósofo importante nesse período, porque que ele já não vivia mais, porém os seus pensamentos vão influenciar muito os filósofos helenísticos. Podemos destacar diversas escolas que foram importantes, escolas que formaram e sistematizaram melhor a filosofia. Estamos falando aqui do epicurismo, do estoicismo, do cinismo e também do ceticismo. A filosofia medieval foi marcado por dois momentos importantes. Nós temos que ter um primeiro momento, que é o movimento do período patrístico, no qual as ideias cristãs elas influenciaram a filosofia. Na verdade, os filósofos dessa época, eles eram os filósofos que faziam parte da Igreja Católica. E eles conseguiam relacionar a filosofia grega com os pensamentos da fé cristã. Nós vamos ter aqui um personagem que vai ser destaque na filosofia patrística, que é Agostinho de Hipona. No segundo momento, segundo período, nós temos a escolástica, que é o surgimento das escolas, que inicialmente aconteceram ao redor da igreja e das abadias e posteriormente nas universidades. Os filósofos da escolástica, eles tratavam questões complexas da filosofia e da teologia. Temos como nome de destaque nessa escola o Tomás de Aquino, que viveu no século XIII. Apesar da filosofia medieval ter uma forte relação com a religião, os filósofos dessa época também trataram de questões éticas, epistemológicas, metafísicas e políticas. E também não era somente a filosofia cristã que fez parte da filosofia medieval. Existiam também filósofos judeus e árabes. Podemos aqui dar destaque para o filósofo judeu Filon e o filósofo árabe Avicena. E chegamos ao século XIV
com um movimento importante chamado Renascimento, que foi o retorno, né, da filosofia clássica, filosofia grega, sendo de volta discutido, né, de uma forma mais abrangente no campo filosófico. Esse tempo também foi marcado, né, por uma crítica à política. Temos aí como destaque o filósofo Maquiavel e também uma mudança na forma de fazer ciência com o filósofo Galileu. No século XVII, a filosofia moderna vai ser marcada por novidades em três grandes áreas. Na epistemologia, nós vamos ter um embate entre os racionalistas, melhor dizendo, liderado por Descartes, e os empiristas, liderado por Locke, Berkeley e Hume. No campo da história da filosofia, nós vamos ter aqui uma revolução com Immanuel Kant. Ele vai fazer com que a epistemologia torne-se mais relevante que a metafísica. E nós vamos ter aí Hegel, que vai apontar para o olhar filosófico para a história, para entender a nossa realidade. O século XVIII foi marcado pelo surgimento de novos modelos na ética. Estamos falando aqui do utilitarismo, estabelecido por Bentham e Stuart Mill, e a ética do dever, de Kant. Na área da política, vai surgir os filósofos contratualistas, que vão desenvolver o contrato social, que seria uma legitimidade do poder sobre o Estado. Como que os governantes podem exercer o poder sobre o Estado. Nesse caso, nós vamos ter como destaque os filósofos Hobbes, Locke e Rousseau. No século XX, inicia-se a filosofia contemporânea. Ela é marcada por duas tradições que vão estar separadas. Nesse caso, nós estamos falando de uma primeira tradição, que é a tradição analítica. Ela vai estudar a linguagem e mostrar a sua importância para a compreensão do conhecimento. A segunda tradição é a tradição continental, no qual os filósofos vão estar dando uma olhada melhor para a arte, a literatura e a história, entendendo a valorização da experiência imediata para determinação do conhecimento. É isso aí. Se você curtiu e quer aprender mais sobre filosofia, eu te convido a estar adquirindo o nosso e-book Introdução à Filosofia, um material extremamente rico de pesquisa que vai trazer muita profundidade do conhecimento filosófico. Se há interesse, aqui na descrição temos o nosso contato, você entra em contato com a gente, fala eu quero adquirir, nós vamos passar melhores informações sobre o assunto. Muito obrigado, eu aguardo vocês para o nosso próximo vídeo.